Todos que passam por essa vida deixam a sua marca e mudam o mundo ao seu redor. Algumas pessoas deixam rastros quase imperceptíveis, ao passo que outras pessoas deixam pegadas profundas que sinalizam o caminho para gerações futuras. João Colenda Lemos, nascido em 18 de dezembro de 1922, no distrito de Cascata, em Pelotas, Rio Grande do Sul, numa família de 9 irmãos, filho de uma imigrante alemã e de um neto de imigrantes portugueses. O pastor Colenda foi criado na simplicidade de uma fazenda, com o amor e dedicação de seus pais, que eram agricultores. Em virtude da Grande Depressão, que arrasou a economia mundial, a família mudou-se para Porto Alegre em 1936. Lá, o jovem João teve pela primeira vez na vida acesso a uma educação de qualidade. E foi após esse período de mudança que sua família começou a frequentar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em 1941, recebeu o convite de seu tio, o pastor J.P. Colenda, para trabalhar auxiliando-o na evangelização da região sul do estado de Santa Catarina. Pelos próximos 5 anos, João percorreu essa região de bicicleta, muitas vezes chegando a viajar 300 quilômetros por semana. Por onde passavam João e seu irmão Isaac, evangelizavam e estabeleciam igrejas, entre elas as Assembleias de Deus de Criciúma, Uruçanga, Orleans, Ubirici, entre outras. Aos 24 anos, e como evangelista autorizado nas Assembleias de Deus em Santa Catarina, João recebeu de seu tio J.P. Colenda uma proposta que mudaria a sua vida. Foi-lhe disponibilizada uma bolsa de estudos no Central Bible Institute, Instituto Bíblico Central em Springfield, Missouri, nos Estados Unidos, onde João teria a oportunidade de formar-se em teologia. Muito desejo de estudar numa escola, aprender mais a Bíblia. Como no Brasil não tinha possibilidade, porque as denominações não recebiam pentecostais e a Assembleia de Deus não queria nem pensar, nem se falar em Instituto Bíblico, então Deus abriu a porta para fazer um curso teológico nos Estados Unidos da América, onde eu me formei em teologia, no seminário Central Bible College, um dos melhores que tem nos Estados Unidos. Os próximos 4 anos foram para ele um período de intenso estudo e trabalho árduo, no qual João percebeu o quão valiosa foi a oportunidade de formação teológica que lhe foi oferecida, e sentiu em seu coração uma chamada inicial para trazer aos jovens assembleanos do Brasil o mesmo tipo de oportunidade educacional que ele recebera. Lá, quando estava lá, eu tinha muito desejo. Já entrou no meu coração o seguinte pergunta: por que não tem uma escola como essa no Brasil? Por que o brasileiro não pode estudar no Instituto Bíblico? Num grande avivamento que houve no meu 3º ano, um grande avivamento, durante 5 dias da semana, a semana toda não houve aula. A gente ia para o culto de oração para a capela, ficava até as 4, 5 da tarde, 10 da noite. E lá pela quinta, sexta-feira, estava orando lá pelas 11 da noite. À meia-noite tinha que terminar o culto, porque amanhã tinha mais oração. Muitos foram batizados com o Espírito Santo. Muitos receberam chamada. Curas divinas, as coisas mais milagrosas que pode se pensar. E eu estava orando num anexo da capela, eu vi uma voz, porque eu estava pensando e pedindo: meu Deus, por que não tem uma escola como essa no Brasil? Um trabalho desse calibre, um trabalho dessa bênção. E uma voz falou em português para mim: foi por isso que eu lhe mandei para cá. Eu procurei, olhando para os lados, quem é que está falando comigo?
Não tinha nenhum de falar português, por sinal era só eu na escola que falava português. Continuei orando e repetiu a mensagem. É por esta razão que você está aqui. E aí eu compreendi a mensagem de Deus. Volta para o Brasil para abrir um instituto bíblico como este. Em 1950, um ano após sua formatura, João casou-se com Ruth Doris Flyfeld, que tinha origens humildes como a dele e uma forte vocação missionária. Desde jovem eu me converti com 11 anos de idade. Batizei nas águas na Igreja Batista. Com 12 anos de idade, fiquei na Igreja Batista até 16 anos de idade e transferi-me para a Igreja Assembleia de Deus. Fui para o Instituto Bíblico com 18 anos de idade. Depois de estudar lá, estudei em outras escolas e outros cursos, mas a coisa mais importante é que depois que eu terminei o Instituto Bíblico, fui diretamente para o ministério. Eu tenho estado no ministério desde aquele dia. E eu agradeço a Deus pelo companheiro que me deu. Fui para os Estados Unidos solteiro e vi os Estados Unidos naquele tempo ter adotado o divórcio, era a coisa mais comum na América divorciar. E o Brasil não havia divórcio naquele tempo. Então, eu fui assim com um pouco de, quem sabe, ignorância no meio de tudo isso. Casar com a americana, dar na ideia dele divorciar e vou para o Brasil. Como? Solteiro, divorciado, viu? Como é que eu vou para o Brasil? Eu tive todo lá, no total de 4 anos, tive uma namorada só. Lá na América tive uma namorada só chamada Ruth Doris Lemos. Mas quando eu fui para a Califórnia no meu 3º ano, para a Califórnia, fui de carro, a minha prima Graça Coleno. Assim que eu de Springfield, ela de casa disse: olha, João, você conheceu uma moça chamada Doris. E ela falou dali até o estado do Texas sobre a Doris. Quando eu digo: ô Graça, me faz favor, não me fala mais dessa Doris. Mas eu fiquei curioso de conhecer quem é essa Doris. Mas naturalmente a Doris era uma obreira de Deus, uma pastora. Eu mesmo, irmãos, tinha um propósito no meu coração que somente poderia casar com alguém ou se casar. Até realmente eu não estava pensando muito em casar. Estava trabalhando muito na igreja, trabalhos evangelísticos, viajando com meus 2 irmãos, que eram evangelistas naquele tempo. Mas se casar, teria de ser com alguém que teria mesmo interesse profundo na obra do Senhor. Aí eu procurei, pelo menos vê-la. E durante 1 mês e meio, 2 meses, eu trabalhei numa indústria de compota de pêssego. E o meu primo Daniel trabalha naquela indústria. E ele falou: tem uma moça que é muito boa, mas ela não quer saber de namoro. O nome dela, Doris. Que ele gostava da Doris também. Eu quero me ensinar, Que coisa, né? Bem, passou-se. E eu naquela indústria, a Doris era a segunda pastora numa igreja, mas estava trabalhando pioneiro na outra igreja, num lugar chamado Hickman, Califórnia. Era um pequeno vilarejo, uma cidade, uma vila, mais ou menos uns 15 quilômetros de Turlock. E eles me convidaram para pregar um domingo à noite na cidade de Hickman. Eu aceitei. Cheguei lá, ali pelas 7 horas, o culto começava às 7h15, 7h30. Entrei pelo lado da igreja e tinha uma moça tocando seu piano lá de costa para a porta, era a Doris. Eu olhei para ela, parei, lá de fora da porta. Sabe o que Deus disse? Essa vai ser sua esposa. A nossa vida de casado tem sido uma vida não de sonho, mas de realidades muito felizes. Uma esposa que não tem adjetivo no vocabulário português para descrever. Na parte ministerial, uma esposa, uma obreira, uma missionária. Ela não é missionária. Tem muito missionário aí, mas ela é missionária.
saí dos Estados Unidos, muitos brasileiros que estão em Miami agora vêm para mim e dizem, mas irmão Colenda, eu conheci a irmã Doris quando eles moravam no Rio de Janeiro, estava aqui em 51, 52, mas eu fui para a América, agora que eu estou dando valor à irmã Doris. Deixou aquela América para vir para o Brasil, andar de bonde, viajar, sair do Rio de Janeiro, tinha as fotos só até São Paulo. E irmão João Colenda tem me encorajado sempre de desempenhar meu ministério. Muito, porque num país como o Brasil, quando nós chegamos aqui, mais que 50 anos passados, não foi muito fácil de ver as mulheres ter muito lugar no ministério. Mas quando o irmão João era convidado para pregar nas igrejas, muitas vezes ele me colocou lá também para pregar junto com ele. Deu uma surpresa para os pastores. Outros que estavam presentes. Foi missionária como eu não conheço outra. Se vocês conhecem também, eu não conheço. E Deus me deu essa missionária como esposa. Mãe desses 3 filhos que são a nossa maior herança. E companheira fiel. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias de alegria e de tristeza. E até hoje o nosso viver é um viver que não tem adjetivos da língua portuguesa, só isso que eu posso dizer. Em maio de 1951, o casal chegou ao Brasil e dedicou-se por alguns anos ao preparo de material de escola dominical e copidescagem para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Em outubro de 1958, o pastor Colenda e sua esposa alugaram uma casa na rua São João Bosco, número 476, em Pindamonhangaba, onde passaram a morar num lado da casa e o outro iniciaram as aulas, fundando assim o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD, em 18 de março de 1959, na cidade de Pindamonhangaba, com 8 alunos. No dia 7 de março de 1960, o IBAD foi transferido para o atual endereço, Rua São João Bosco, 1114, numa chácara de 17 mil metros quadrados. Desde então, o pastor Colenda tem se dedicado incansavelmente à causa da educação teológica no Brasil, investindo na formação de milhares de pastores, missionários, evangelistas e professores, que hoje atuam em todo o Brasil e em mais de 30 nações. A visão educacional do pastor Colenda, combinado com o zelo missionário de sua esposa, tornaram o IBAD um celeiro de missões para o mundo. O sol nunca se põe sobre os frutos de seu trabalho, pois em todos os continentes podem ser encontrados homens e mulheres mentoreados pelo pastor Colenda e a irmã Doris. O pastor Colenda e a irmã Ruth Doris Lemos, eles são como segundo pais para todos nós. Foram os nossos mestres e são pessoas que todos os alunos que passaram pelo IBAD jamais se esquecerão do pastor Colenda e da irmã Doris, em virtude do seu carisma, da sua dedicação à obra, ao ensino, da sua persistência, e por isso são pessoas inesquecíveis. E a palavra de carinho que eu deixo é que nós os amamos muito, jamais os esqueceremos, não é? Eles estarão nos nossos corações para sempre. O pastor Colenda para nós foi um exemplo de santidade, um exemplo de moral, e passava para os alunos muita segurança, e graças a Deus a gente se espelha no pastor Colenda, na irmã Doris, e Deus tem nos abençoado. Quando a gente lembra dos conselhos deles, o nosso ministério sempre vai em franco progresso. Por onde eu chegava, me perguntavam, os ex-alunos no Nordeste,
Como está a irmã Doris? Como está, irmão Colenda? Eu agradeço a Deus por essas duas vidas preciosas. Apesar de grandes conquistas, a atitude do pastor Colenda nunca foi orgulhosa e arrogante. Muito pelo contrário, ele sempre foi um homem modesto, humilde e atencioso para com as necessidades de outros. Por 71 anos de ministério, o pastor Colenda tem sido um exemplo de comportamento ético em face das adversidades. Uma inspiração para todos os que tiveram o privilégio de aprender aos seus pés. O dinamismo do pastor João Colenda, a sua dedicação, o seu amor, a sua incansável luta pelo IBAD para atender bem os alunos e passar para nós aquilo que ele tem recebido de Deus, também marcou a nossa vida de uma maneira tremenda. Eu o admiro muito, tenho muito respeito, muita consideração pelo pastor João Colenda. Ao meu pai eclesiástico, à minha mãe, pastor Colenda, missionária Doris Lemos, realmente vocês marcaram a minha vida ministerial. Sinto muito de ver a idade já trazendo dificuldade para vocês, mas vejo que vocês são os guerreiros que Deus mandou para essa nação, realmente para dar uma oportunidade para os nossos jovens. Eu sei que o pastor Colenda sofreu muitos intempéries, até mesmo muitas perseguições, mas ele se manteve firme na chamada de Deus. Em 2010, ao visitar o pastor Colenda, o missionário Davi Ellis, diretor para a América do Sul do Departamento de Missões Estrangeiras das Assembleias de Deus Americana, fez-lhe a seguinte pergunta: qual foi a coisa mais importante que lhe aconteceu durante todos os seus anos de ministério? O pastor Colenda pensou por alguns instantes e respondeu: as oposições e as lutas. Elas nos mantêm humildes perante o Senhor. As lutas e oposições forjaram o caráter deste grande homem de Deus, tornando-o não apenas humilde perante o Senhor, mas um instrumento em suas mãos. Um servo de Deus com a sabedoria rara que só pode ser alcançada após uma vida inteira de serviço e experiências com Deus. Pastor Colenda é um exemplo de pai, esposo, líder, companheiro, homem honesto, trabalhador e, acima de tudo, um exemplo de homem de Deus. Irmãos, é maravilhoso ter uma família que todos servem ao Senhor. Eu só pedi uma coisa do Senhor, que eles iam mesmo viver para Jesus, eles mesmo ser crentes toda a sua vida. Eu creio que meus filhos estão lembrando eu dizer para eles: não importa que tipo de profissão que você escolhe, até pode ser coletor de lixo numa cidade, dirigir caminhão disso, mas que serve Jesus, que vive para Jesus, e que nós podemos estar juntos como uma família algum dia lá no céu. Trabalhei aonde o João Colenda trabalhou, na cidade de Urubici. Eu mando uma mensagem para esse guerreiro: continue firme, vai até o fim. Preparar-se gente para ficar no teu lugar, que eu sei como eu estou preparando alguém. Mas enquanto puderes, sempre dá aquele olhar para que todos vejam que se você partir, deixa alguém para prosseguir a tua jornada. Tá vendo, irmã Doris? Tá vendo, irmão João? Por favor, você é o nosso amigo, continue nessa jornada, não desista, até o fim. Irmão Colenda foi o meu grande mestre. E eu estava dizendo para um outro deputado que estava ali: o irmão Colenda é uma mente fora de série. Ele não é um homem comum. Ele é um filósofo de Deus nessa geração agora. Quem passou por irmão Colenda e não cresceu, alguma coisa de errado tem na mente dele. Porque irmão Colenda consegue mudar a cabeça das pessoas. Eu era jovenzinho,
me emociono quando falo isso. Quando eu fui para Pinda, eu era líder estudantil pós-revolução. Minha família foi uma família política, uma família judiciária, e eu escolhi o sacerdócio. E eu fui para Pinda, cheio de ideais, mas precisando de alguém que trabalhasse. Irmão Colenda me trabalhou durante 2 anos. E o trabalho dele, em determinados momentos, para mim foi revoltante. Mas quando eu saí de lá, eu comecei a repensar tudo que ele me ensinou. E eu sou o que sou hoje. Eu agradeço muito ao irmão Colenda. Ele mudou minha cabeça. Ele me fez um homem de pensar grande. Ele me fez um homem de pensar em coisas fantásticas. Ele me fez um homem de pensar muito nas coisas espirituais. E ele, irmã Doris, tem uma participação no meu sucesso. Depois da minha família, eles são os maiores de sucesso na minha vida. Pastor João Colenda é um dos homens raros do mundo. É um homem de um bom coração, um cristão autêntico e verdadeiro. Eu diria sobre ele aquilo que Jesus disse, eu acho que foi sobre Natanael, disse, um homem que não há dolo. O exemplo de vida dele, de sacrifício, ainda solteiro, de dedicação à esposa saudosa, irmã Doris Lemos, aos filhos também, e a generosidade dele de criar filhos tão bem criados. E eu sou um bem-aventurado de ter tido como meu professor, como meu diretor, como um pastor e como meu sogro. Bem, falar do irmão Colenda é uma alegria muito grande, principalmente porque o irmão Colenda era uma pessoa alegre e divertida. Meu primeiro relacionamento com ele começou quando eu cheguei aqui nesse Instituto Bíblico e como aluno, um aluno simples, matuto, vindo de uma cidade pequena e logo me deparando com o irmão Colenda, um homem de um conhecimento do mundo. Então ele ali começou a me caminhar, me conduzir a conhecer outras coisas. E, portanto, esse foi o meu primeiro relacionamento. Posteriormente, me envolvendo com a Raquel, a sua filha querida e amada, e que se tornou também a minha esposa querida e amada, pessoa maravilhosa que é a Raquel. Então, após o meu relacionamento com a Raquel, comecei a ter um novo conhecimento do irmão Colenda. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tanto ele como a irmã Doris me receberam de braços abertos, como filhos. Eu nunca me senti rejeitado, sempre me senti acolhido, amado e sempre fui tratado pelo casal como filho. O irmão Colenda gastava horas e horas e horas e mais horas, conversando, discipulando, quantos café, quantos bolos, quantos chocolate, quantas comidas, quantos jornais, quantas discussões nós tivemos. Foi maravilhoso o nosso convívio. Eu me lembro bem do nosso início de casamento, meu e da Raquel, quando a gente saía para o sul do país, era ele que conduzia, porque ele era o chefe da família. Então, nas primeiras viagens que ele gostava de fazer, que nos levou para o sul, eu ia assim como se fosse um carona, era um agregado ali do irmão Colenda, e era ele que fazia, conduzia, era o chefe que me mostrava todas as coisas, e eu ali como um aprendiz. Posteriormente, já em idade bem avançada, tanto o irmão Colenda como a irmã Doris, eu me lembro muito bem das 2 últimas viagens que nós fizemos para a região sul do país, aonde já era eu que conduzia ele, era eu e a Raquel que fazíamos questão da presença dele e levávamos o casal junto com a gente para as férias. E eu me lembro bem, coitado, eu e a Raquel dormindo até 11, meio-dia no hotel. O irmão Colenda e a irmã Doris acordando 6 horas da manhã, como sempre acordava. E ficava me esperando a gente 8, 9, 10, 11, 12, com toda a paciência, com toda a humildade, com toda a alegria quando nos viam. Então, o irmão Colenda foi alguém assim muito especial, foi um pai, alguém de que caminhou, avançou. O irmão Colenda foi um homem que viveu a vida na sua intensidade plena. Alguém que olhando para trás, eu acho que ele diria de si mesmo, não tem nada que mudar, vou manter a mesma marcha, mesmo rumo, mesmo alvo. Um homem de determinação, coragem, mas acima de tudo tem uma característica que destaca o irmão Colenda, que mais me fez admirá-lo, é a sua humildade. O seu espírito de servo, de servir as outras pessoas. E essa é
a principal característica de Jesus. Quando ele fala, olha, Jesus quando fala de si mesmo, ele não fala muitas características, nem de poder, nem de inteligência, ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Eu acho que o irmão Colenda retrata exatamente isso, alguém que foi discípulo de Jesus, manso e humilde de coração, e alguém acima de tudo com espírito de servo. O irmão Colenda foi uma bênção na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos e na vida de toda uma geração de brasileiros. O Senhor, para mim, é um missionário de uma grandeza tremenda. O Senhor é pai, o Senhor é esposo, o Senhor é amigo, o Senhor é um pastor, considero o Senhor meu pastor, mas o Senhor, para mim, está muito ligado àquele versículo de 2 Timóteo 2,15, que é o tema dessa escola, é o lema dessa escola. Procura apresentar-te a Deus aprovado, de que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor é um missionário que tem renunciado muito para entregar sua vida para o Brasil. E o Senhor tem vivido com sua cabeça erguida, o Senhor tem vivido pregando a palavra de Deus com muita sabedoria, e eu sei que esse é o desejo do seu coração para todos os ex-alunos e alunos dessa escola. Deus o abençoe, eu amo muito. Pastor João Colenda, quero dizer para ti, meu querido pai, que o Senhor é um referencial de vida para mim. Eu vejo o Senhor como um servo de Deus, um servo que primeiramente serve ao Senhor Deus, a Jesus, mas também que soube servir a sua família, a sua esposa, os seus filhos e todos que estão em volta de ti. As pessoas que trabalham com o Senhor no ministério, as pessoas que estão em volta do Senhor em qualquer momento, no trabalho, em casa, no ministério, no lar, são pessoas abençoadas, porque o Senhor é um homem que anda com Deus. Quero dizer para o Senhor, papai, que eu vejo Deus com os olhos tão bons, porque o referencial de Deus Pai, eu aprendi com o pai João Colenda. Pai acessível, pai carinhoso, que beija os filhos, que sempre me disse, eu lhe amo, minha filha. Olha, papai, isso é demais para mim, porque o Senhor sempre demonstrou o seu amor por mim. Por isso, hoje eu sou uma mulher sadia, uma mulher feliz, realizada, que ama a Deus, porque o exemplo que o Senhor deixou foi tão grande. Hoje, eu sou uma ministra do Evangelho, eu sou uma pessoa que tem aprendido com o Senhor e tudo aquilo que o Senhor passou para mim, hoje eu uso. Eu amo o Senhor e eu gostaria de ser só um pouquinho de filha, aquilo que o Senhor é de pai para mim. Eu sou abençoada de poder dizer, que eu sou filha do pastor Colenda e da irmã Doris. Papai foi primeiro, com certeza, um excelente marido e depois um excelente pai, sogro, avô dos seus netos, uma pessoa muito presente na nossa vida, que foi tão presente também na vida de tantas outras pessoas, abençoando tantas outras pessoas, mas tão presente na nossa vida, tratando igual os grandes e os pequenos. Papai tratava com deferência, com carinho, alguém mais importante que chegasse, mas às vezes era um desprezado, alguém que ninguém dava muita bola. Papai também tratava com carinho. Era assim, uma característica, muito admirável dele. E ao mesmo tempo, papai era uma pessoa muito engraçada. Então a gente tem memórias assim daquele humor dele. E agora já no final a gente vindou tendo assim mais contato com ele, até por causa da ausência da mamãe, a preocupação com ele, e pudemos ainda desfrutar, apesar da idade dele, de muitas risadas, de momentos muito especiais. Eu só tenho que nesse momento agradecer a Deus e dizer papai também. Claro que agradecer a Deus pela vida dele e dizer papai, eu te amo. Falar a respeito do pastor Colenda é algo difícil. Não porque ele seja uma pessoa difícil, mas porque existem tantas coisas que podem ser ditas. Na perspectiva de um filho, ele foi um pai exemplar, uma pessoa que hoje não me envergonho em nenhum momento do meu pai, nem da criação que ele me deu. Ele foi um homem generoso na nossa infância, um homem
também que amou seus filhos, teve tempo para os seus filhos, mas acima de tudo, transmitiu valores, valores que não podem ser comprados, não podem ser negociados. Na perspectiva de um pastor, nós vemos um homem dedicado a Deus e à sua obra. E não somente vivendo a realidade da igreja, mas também vivendo essa realidade para a sua família. Eu louvo a Deus por esse exemplo pastoral que nós tivemos em nossa casa. Um homem que foi um modelo e é um modelo do que deve ser o pastor. Como mestre, uma pessoa que está sempre ensinando e também sempre aprendendo. Uma das coisas lindas a respeito do pastor Colenda é que mesmo depois de ter passado dos 80 anos de idade, quando muitas pessoas pensam que só tem agora alguma coisa para ensinar, ele não, ele além de ensinar, ele procurava sempre aprender coisas novas e estava aberto a aprender coisas novas. Enfim, o pastor Colenda, um grande homem, na perspectiva de um filho, na perspectiva de um pastor que foi influenciado por ele, na perspectiva de um dos seus alunos que aprendeu e continua aprendendo com ele. Há muitas coisas que eu posso dizer sobre o pastor João Colenda, meu esposo, mas em primeiro lugar eu gostaria de dizer que ele é um homem de Deus, realmente genuíno. Ele é uma pessoa que tem feito muitas coisas para o Senhor, mas também ele tem sido um homem de família, que ele é um ótimo pai, excelente esposo e também uma pessoa que eu tenho visto sempre família em primeiro lugar e depois a obra do Senhor, mas sempre um exemplo para todos nós. Nós temos passado muitos anos juntos, vai ser 59 anos agora em outubro. E uma coisa que temos enfrentado é dificuldades, desapontamentos, tristezas, mas muitas vitórias, muitas alegrias, muitas conquistas para o reino de Deus. Eu dou muito graças a Deus pela oportunidade de trabalhar junto com meu irmão João Colenda nesse ministério do Instituto Bíblico. Quando eu olho fora da minha janela da cozinha, eu contemplo esse grande edifício onde estão instalados ainda as salas de aula e capela, refeitório, biblioteca e outras áreas de serviço da escola, secretarias. Eu sempre falo para o irmão João Colenda que eu considero aquele edifício um monumento a ele, porque eu vi as muitas horas, centenas e muitas centenas de horas que o irmão João Colenda trabalhava lá, quando os pedreiros e outros foram embora de noite. O irmão João ia lá, trabalhava até meia-noite. Ele mesmo deitou toda aquela base de ferro lá no chão, quase sozinho. O irmão João Colenda trabalhou muito para ver essa escola uma realização do grande sonho que tivemos para mesmo fornecer uma escola de treinamento, moldagem de vidas para os jovens aqui do Brasil. Admiro muito meu marido, porque ele realmente é uma pessoa que trabalhou muito e realizou o que ele queria fazer. Ele teve esse sonho de fazer e eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele e fazer uma realização. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele veio